Deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Glória ao Pai, Filho e Espírito Santo. Estamos aqui para mais um Alimento Diário, sábado 28 de junho. Olha lá, o mês está terminando. E vamos continuar com o nosso orando a palavra, louvando a palavra, adorando na palavra. Te convido a ficar comigo e hoje nós vamos para o Salmo 105. Mas, primeiramente, vamos louvar um pouco, vamos adorar a Deus. Alimento diário, alimente a tua alma no Senhor, com o Senhor, para um dia morar com Deus. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir as suas promessas feitas a mim. Deus é fiel, Deus é fiel, e eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é pra Ele, sim, somente dele o meu coração. Tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti. Então viverás em santidade e adoração, pois é só dele, sim, somente dele teu coração. Pois é só dele, sim, somente dele o meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade, em adoração, pois é só dele, sim, somente dele meu coração. Pois é só dele, sim, é somente dele o meu coração. Glória a Deus, é dele o meu coração. E o teu coração de quem é? A paz do Senhor Jesus, bom dia. Bom dia, Deus. Bom dia, Senhor Jesus. Bom dia, Espírito Santo de Deus, meu amigo. Vamos para o nosso alimento diário? E como eu sempre tenho falado, nós precisamos aprender a orar a palavra. Tanto é que a palavra do Senhor diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então vamos orar a palavra? Vamos para o livro dos Salmos. Vamos lá para os Salmos. Salmos era como eu já tenho dito para os irmãos, aqueles que me conhecem já sabem, né? Salmo era como o nosso hinário, cantor cristão, cantor pentecostal, harpa cristã. Era assim que ele era usado pelo povo de Israel.
e vamos para o Salmo 7. O Salmo 7 é uma oração de Davi. E esta oração Davi fez pedindo a Deus que, preste atenção, pedindo a Deus que devolvesse toda a demanda que enviaram para ele, tudo aquilo que mandaram para ele. Ele estava dizendo: Senhor, devolve para esses que estão me enviando. Vamos ver? Oração de Davi. Davi confia em Deus e protesta a sua inocência. Senhor meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma como leão despedaçando-a, sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa, persigo o inimigo a minha alma e alcance-a. Calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduz a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira. Exalta-te por causa do furor dos meus opressores. Desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos por causa deles, pois volta às alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabelece-se o justo, pois tu, ó justo Deus, prova os corações e os rins. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem se não converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que esse está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produzirá mentiras. Cavou um poço e fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Amém? Graças a Deus. Assim como Davi, o servo do Senhor, foi sábio nesta oração, ele estava pedindo: Senhor, faz voltar sobre eles o que tenho feito para mim, estão mandando para mim, estão fazendo eu sentir dores, estão me atormentando, faz isto com eles, Senhor. Mas ele foi tão sábio, e aqui ainda era o tempo do olho por olho, dente por dente, mas ele foi tão sábio, graças a Deus, que aqui no começo ele já começa, já dizendo: Senhor, mas se sou eu que sou errado, então que aconteça comigo. Pode? Se sou eu o errado, então pode cumprir a oração em mim mesmo. Já estava pedindo misericórdia, já estava pedindo perdão, porque Jesus, quando veio, nos ensinou o amor. Quando Jesus veio, ele ensinou perdão. Já não era mais olho por olho, dente por dente, perdoa. Então, vamos ser sábios como Davi. Vamos orar o Salmo 7. Faça essa oração na tua casa. Se estão te perseguindo, te caluniando, te maltratando, mas não esqueça, assim como Davi: se o erro está em mim, Senhor, me perdoa então. Que o mal se abate, que o mal fique em mim mesmo. Eu perdoo ele, eu perdoo ela. Salva-me, Senhor, salva-me de mim mesmo,
se o erro está em mim. Agora, se não está em mim, Senhor, Tu é poderoso, Pai. Tu é misericordioso, Senhor. Tu és longânimo, Senhor. Tu és benigno, Senhor. E Tu sabe, como diz aqui na oração que eu aprendi com o Teu servo, se o homem não se converter, Deus afiará sua espada. Deus cumprirá esta oração. Deus vai castigar, Deus vai estender a mão. Mas, Pai, se ele se converter, se ele clamar por misericórdia, Senhor, então abençoa ele, eu perdoo ela, porque Tu é Deus, é Tu quem conhece todas as coisas. No verso 6 ele diz: ó justo Deus, prova os corações e os rins, é Tu que conhece todas as coisas, Tu sabe ler a mente, a alma, o coração, conhece tudo. Eu te peço, Senhor, eu não estou suportando. Davi estava dizendo, eu não estou suportando, eu estou com dores, Senhor, eu não estou aguentando. Estão me lançando pragas, maldições, me perseguindo, me difamando. Mas, Pai, eu também sou ser humano. Pode ser que eu tenha pecado contra eles e não me lembre. Se eu pequei, se eu errei, me perdoa e castigue-me, Senhor. E Tu que conhece todas as coisas, se é por causa dele, por causa dela, Tu é poderoso, Senhor, para perdoar. Se ele se converter, verso 12, se ela se converter, reconhecer os pecados, os erros que estão fazendo contra mim, Tu pode perdoar. Tu pode, Senhor, aplacar esta ira. Tu pode, Senhor, desfazer este mal. E salvar ele, salvar ela. Mas não faça, Senhor, segundo a minha vontade, como disse Jesus, pois estamos agora no tempo da graça. Não faça, Senhor, a minha, mas sim a Tua vontade. Amém? Seja sábio, ore a palavra do Senhor, com sabedoria, com autoridade, com compreensão, sabendo que Deus é justo e conhece todas as coisas. Então, o Salmo 7 devolve toda a demanda que te enviar e volta para o seu remetente. Dor, sofrimento, maldição, seja o que for, a não ser, como eu te disse, como nos ensinou Jesus, que ele ou ela se arrependa e se converta, aí o Senhor perdoa e desfaz o mal. Agora vamos continuar neste sentido de oração. Então vamos agora para o Salmo 35 e também o Salmo 51, que esses juntos, o Salmo 35 com o Salmo 51, são pedidos feitos, orações feitas por Davi, para que Deus corte toda maldição hereditária. Muitos sofrem com maldições hereditárias lançadas pelo pai, pela mãe, pelo avô, pela avó, pelos tios. Vamos desfazer, vamos pedir para que o Senhor desfaça. Ore a palavra do Senhor, aprenda a orar a palavra do Senhor. Salmo 35 e 51. Davi pede castigo dos ímpios, de descrição da miséria deste e suplica para que Deus o julgue. Vamos lá? Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Pega do escudo e da rodela e levanta-te e me ajuda. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim intentam o mal.
Sejam como pragana perante o vento, o anjo do Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Porque sem causa encobriram de mim a rede na cova, que sem razão cavaram para minha alma. Sobrevenha-lhe a destruição sem o saber. Aprenda-o a rede que ocultou, caia ele nessa mesma destruição. A minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu, que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre e o necessitado daquele que o rouba. Falsas testemunhas se levantaram e se levantam contra mim. Depuseram contra mim coisas que eu nem sabia, que eu não sabia. Tomaram meu mal pelo bem, roubaram a minha alma. Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, o meu vestido era saco. Humilhava minha alma com jejum e a minha oração voltava para o meu seio. Portava-me com ele como se fora meu irmão, como se fora meu amigo. Andava lamentando e muito encurvado, como quem chora por sua mãe. Mas eles com a minha adversidade se alegravam, se congregavam. Os abjetos se congregavam contra mim e eu não o sabia. Eu não o sabia, Deus. Rasgavam-me e não cessavam. Como hipócritas zombadores nas festas, rangiam dentes contra mim, Senhor. Rangiam dentes contra mim. Senhor, até quando verá isto? Resgata a minha alma das suas assolações e a minha predileta dos leões. Louvar-te-ei na grande congregação, entre muitíssimo povo te celebrarei. Não se alegrem de mim os meus inimigos sem razão, nem pisquem os olhos aqueles que aborrecem sem causa, pois não falam de paz, antes projetam enganar os quietos da terra. Abrem a boca de par em par contra mim e dizem: os nossos olhos ouviram. Senhor, ouviste? Não te cales, Senhor, não te alongues de mim. Tu sabes, Senhor, que é mentira, tu sabes. Desperta e acorda para o meu julgamento, para a minha causa. Deus meu, Senhor meu, julga-me segundo a tua justiça. Senhor Deus meu, e não deixe que se alegrem de mim. Não digam em seus corações: ei, Assuz, alma nossa. Não diga: nós o havemos devorado. Envergonhe-se, confundo-se a uns que se alegram com o meu mal. Vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Cantem alegres os que amam a minha justiça e digam continuamente: o Senhor que ama a prosperidade do seu servo seja engrandecido. E assim a minha língua falará da tua justiça e o meu louvor, o teu louvor todo dia, Senhor. O louvor dos meus lábios será para ti todo dia, porque o Senhor ouviu e atendeu a minha oração. 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que teus olhos parecem mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade eu fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Oh, aleluia!
Eis que amas a verdade do íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Aleluia. Aleluia. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleita em holocaustos. Os sacrifícios são para Deus. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, holocausto e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amém. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Vamos aprender a orar a palavra de Deus. Vamos aprender a palavra do Senhor, a orar, a clamar, a pedir com a palavra de Deus, porque ela é a verdade, ela é o caminho. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, ela é a boca de Deus, ela é a instrução do céu. Aleluia. Então, o Salmo 7 devolve toda a demanda que te enviar e volta para o seu remetente. Dor, sofrimento, maldição, seja o que for, a não ser, como eu te disse, como nos ensinou Jesus, que ele ou ela se arrependa e se converta, aí o Senhor perdoa e desfaz o mal. Agora vamos continuar neste sentido de oração. Então vamos agora para o Salmo 35 e também o Salmo 51, que esses juntos, o Salmo 35 com o Salmo 51, são pedidos feitos, orações feitas por Davi, para que Deus corte toda maldição hereditária. Muitos sofrem com maldições hereditárias lançadas pelo pai, pela mãe, pelo avô, pela avó, pelos tios. Vamos desfazer? Vamos pedir para que o Senhor desfaça? Ore a palavra do Senhor. Aprenda a orar a palavra do Senhor. Salmo 35 e 51. Davi pede castigo dos ímpios, de descrição da miséria deste, e suplica para que Deus o julgue. Vamos lá? Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Pega do escudo e da rodela e levanta-te em minha ajuda. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Diz a minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim intentam o mal.
Sejam como pragana perante o vento, o anjo do Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Porque sem causa encobriram de mim a rede na cova, que sem razão cavaram para minha alma. Sobrevenha-lhe a destruição sem o saber. Aprenda-o a rede que ocultou, caia ele nessa mesma destruição. A minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu, que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre e o necessitado daquele que o rouba. Falsas testemunhas se levantaram e se levantam contra mim. Depuseram contra mim coisas que eu nem sabia, que eu não sabia. Tomaram meu mal pelo bem, roubaram a minha alma. Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, o meu vestido era saco. Humilhava minha alma com jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Portava-me com ele como se fora meu irmão, como se fora meu amigo. Andava lamentando e muito encurvado, como quem chora por sua mãe. Mas eles com a minha adversidade se alegravam, se congregavam. Os abjetos se congregavam contra mim, e eu não o sabia. Eu não o sabia, Deus. Rasgavam-me e não cessavam. Como hipócritas zombadores nas festas, rangiam dentes contra mim, Senhor. Rangiam dentes contra mim. Senhor, até quando verá isto? Resgata a minha alma das suas assolações e a minha predileta dos leões. Louvar-te-ei na grande congregação, entre muitíssimo povo te celebrarei. Não se alegrem de mim os meus inimigos sem razão, nem pisquem os olhos aqueles que aborrecem sem causa, pois não falam de paz, antes projetam enganar os quietos da terra. Abrem a boca de par em par contra mim e dizem: os nossos olhos ouviram. Senhor, ouviste? Não te cales, Senhor, não te alongues de mim. Tu sabes, Senhor, que é mentira, tu sabes. Desperta e acorda para o meu julgamento, para a minha causa. Deus meu, Senhor meu, julga-me segundo a tua justiça. Senhor Deus meu, e não deixe que se alegrem de mim. Não digam em seus corações: ei, Assuz, alma nossa. Não diga: nós o havemos devorado. Envergonhe-se, confundo-se a uns que se alegram com o meu mal. Vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Cantem alegres os que amam a minha justiça e digam continuamente: o Senhor que ama a prosperidade do seu servo seja engrandecido, e assim a minha língua falará da tua justiça, e o meu louvor, o teu louvor todo dia, Senhor. O louvor dos meus lábios será para ti todo dia, porque o Senhor ouviu e atendeu a minha oração. 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que teus olhos parecem mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade eu fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe.
Oh, aleluia. Eis que amas a verdade do íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Aleluia. Aleluia. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleita em holocaustos. Os sacrifícios são para Deus. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, holocausto e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amém. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Vamos aprender a orar a palavra de Deus. Vamos aprender a palavra do Senhor, a orar, a clamar, a pedir com a palavra de Deus, porque ela é a verdade, ela é o caminho. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, ela é a boca de Deus, ela é a instrução do céu. Aleluia! Estamos aqui no nosso alimento diário, hoje, quinta-feira, dia 26 de junho. Estamos no meio do ano. Você já aprendeu a orar a palavra do Senhor? Está aprendendo a buscar a face do Senhor? Eu não sei orar. Sabe sim, entra no teu quarto, fecha a porta, pega a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, e vai orar. Vai orar, vai pedir a Deus. O Salmo, como eu disse, 35 e 51 são salmos de oração do rei Davi, e ele estava pedindo para o Senhor: corta esta maldição de cima da minha vida, Senhor. Não sei se você prestou atenção no Salmo 51, não sei se você já ouviu falar sobre a vida de Davi. Davi aqui sentia em si as dores das maldições que tinham lançado sobre ele. E ele estava dizendo: Senhor, eu não tenho culpa. Davi era bastardo, Davi não era filho da mãe dos outros irmãos, não. Ele era um filho bastardo, era um filho que o pai teve fora do casamento. E como bastardo, ele não tinha direito de estar junto com os outros. Na hora de se alimentar, onde é que Davi estava? Estava no campo com as ovelhas, comendo sozinho. Na hora que chegava uma visita, onde é que Davi estava? Estava escondido em algum canto, ele não poderia aparecer. Na hora de conversar com o pai, era só se o pai fosse aonde ele estivesse e eles estivessem sozinhos. Ele não podia de jeito nenhum dirigir a palavra com o próprio pai, a não ser que ele estivesse sozinho para falar com o pai. Ele era bastardo, filho fora do casamento. E ele sentiu
as dores das maldições que lançaram sobre ele, tanto a madrasta, porque era madrasta dele, o próprio pai, porque pecou, errou e acabou tendo que levar esse filho para dentro de casa, dos irmãos que pisavam nele. Esse aí é o bastardo, o nosso irmão bastardo. Oh, quanta gente sofre da maneira que Davi sofreu. Tanto é que está aqui a prova neste Salmo 51, Senhor, ele estava dizendo, Senhor, tu sabes, eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Oh, aleluia! Tu sabes, Senhor, que eu nasci fora do casamento. Tu sabe quem era minha mãe, tu sabe como foi que meu pai foi lá e me fez, mas a culpa não é minha, Senhor. Eu não posso carregar a culpa do meu pai e da minha mãe nos meus ombros. A culpa não é minha. Quanto aos meus pecados, ele estava dizendo do verso 1 ao 4, quanto aos meus pecados, eu te peço perdão, eu reconheço, eu sou pecador, eu sou falho, eu sou ser humano. E no verso 6 ele diz ali, purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Eu sei que o Senhor pode me purificar. Eu sei que o Senhor pode tirar de mim, Senhor, até os pecados que me são ocultos. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Esconde tua face dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto e não me lances fora da tua presença. Por causa daquele erro do pai, da mãe dele, por causa das maldições que jogaram em cima dele, maldições hereditárias, ele carregava em seu coração o tormento, que Deus não o amava, que o pecado era dele, que o erro era dele. Mas aqui ele estava dizendo, Senhor, eu sei quais são os meus pecados, e esses que estão falando que são meus, tu sabes que não são meus. Desfaz, Senhor, esta maldição de cima da minha vida. E tanto é que Deus respondeu a oração de Davi, que ele deixou de ser o pastor de ovelha para ser o rei de Israel. Oh, aleluia! E tanto é verdade esta situação que ele enfrentou, que quando Samuel foi ungir rei, quando Samuel foi lá para ungir rei, oh Deus, foi nos filhos legítimos. Ele foi para ungir achando que era nos legítimos. Quando passou todos os filhos, Deus disse, não é este, não é este, não é este, não é este, não é este. Ele teve que olhar para o pai e dizer, não tem mais nenhum? Daí o pai disse, não, tenho Davi. Davi está lá no campo pastoreando ovelhas. Lá é o lugar do bastardo. Davi é o bastardo. Esse era o serviço dos bastardos e dos escravos, não era o serviço dos filhos. Nesta época, este era o serviço dos escravos e dos bastardos. Ele está lá cuidando das ovelhas. Então manda buscar ele. Manda buscar ele, que enquanto ele não chegar para se assentar à mesa, ninguém vai comer. Deus desfez aquela maldição. Deus desfez aquela maldição. Gostaram? Claro que não. Como sempre, não gostaram. Os irmãos não gostaram. Na hora de derrotar Golias, que ele foi lá, riram da cara dele. Zombaram quem ele pensa que ele é. E não contavam para ninguém que Samuel tinha ungido ele, que ele seria o sucessor de Saul. Não contaram para ninguém. Mas na hora que viram o Golias no chão morto, que Davi cortou a cabeça do gigante fora, daí eles souberam dizer, é o nosso irmão.
é o nosso irmão. Vamos aprender a palavra de Deus? Vamos orar com sabedoria, com inteligência, Davi é do tempo da lei. E mesmo assim ele orava, Senhor, segundo a multidão das tuas misericórdias. Senhor, eu sei que a tua benignidade é grande. Tu pode perdoar, Senhor, tu pode perdoar. Tu é Deus, tu conheces o coração do ser humano, tu pode perdoar. Mas também, Senhor, tu pode desfazer essa maldição que foi lançada sobre mim. Eu não aceito mais isso. Eu sou bastardo, sim. Eu nasci no leito impuro, com iniquidade, com pecado me concebeu minha mãe. Mas essa culpa eu não quero carregar. Eu não quero carregar, por mais que tenham lançado nos meus ombros. Eu não quero, eu não aceito. Era isso que ele estava dizendo, eu não aceito, tira de mim. Corta hoje, Senhor, desfaz hoje esta maldição. Peça para Deus desfazer hoje toda a maldição hereditária que tenho feito sobre a tua vida. Desfaz nesta manhã, desfaz da minha vida toda a maldição hereditária, assim como Davi orou, estou orando e pedindo, porque eu sei em quem eu tenho crido e sei que tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que eu peço, do que eu espero, porque tu é Deus, aleluia. E assim, Senhor, eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores eu ensinarei. E segundo a tua palavra, Senhor, eles a ti se converterão. Aleluia. Com o meu testemunho, eles vão se converter porque eles vão ver, não, Deus abençoou, Deus tirou ele do charco de lama que jogaram. Deus desfez a maldição. Ele deixou de ser bastardo, agora ele é rei. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. E para continuar o nosso orando a palavra, vamos orar o Salmo 105. As maravilhosas obras do Senhor a favor de Israel. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, ore o seu nome, busque o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. O que nós fizemos no início do nosso alimento diário de hoje? Louvamos ao Senhor, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença, ou seja, todo dia, toda hora, alimento diário, perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios, do juízo dos seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Seus juízos permeiam toda a terra. Lembre-se perpetuamente da sua aliança. Deus não quebra a sua aliança. O que ele fala, ele cumpre. Da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez com Isaque, o qual confirmou a Jacó, aleluia. Ele renova cada amanhecer a sua aliança para com o seu povo, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, ou seja, é eternamente, dizendo, dar-te-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Então eram eles pequeno número, pouquíssimo, e forrasteiros nela.
Andavam de nação em nação, de reino para outro reino. A ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Ai daquele que toca no ungido, na ungida, no escolhido, na escolhida do Senhor. Fez vir fome. Quem fez vir fome? Foi Deus, foi o soberano, fez vir fome sobre a terra, cortou os meios de se obter pão. Foi o Senhor. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo, o potentado dos povos, e o pôs libertar. Constituiu senhor da sua casa. Deixou de ser escravo para ser o senhor da sua casa. Mordomo de tudo que ele possuía, aquele que podia fazer o que quisesse, entregou na sua mão a dispensa do reino, para que seu talante sujeitar o seu príncipe e os seus anciões ensinar a sabedoria. Então Israel entrou no Egito. Jacó peregrinou na terra de Cã. Deus fez o que ele cumpriu. Foi a profecia. Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e tornou mais forte do que os seus opressores. Mudou-lhes o coração, oh aleluia, para que odiassem o seu povo e usassem de astúcia para com os seus servos. Deus provou a Israel. Deus provou. Eles foram lá por causa da fome. Deus enviou a fome para cumprir a profecia, a promessa na vida de José. Oh, aleluia! Para que todos vissem que ele é Deus. Deus deixou o Egito oprimir a Israel, ao seu povo. Foi Deus, foi permissão do céu. Para quê? Para lição. Para que o homem e a mulher não esqueça que ele é Deus, que ele é soberano, que ele é santo e está no controle. E lhes enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera, por meio dos quais fez entre eles os seus sinais e maravilhas na terra. E ele usa quem ele quer, da maneira que ele quer, no dia que ele quer, do jeito que ele quer. Enviou trevas, tudo escureceu, e Moisés e Arão não foram rebeldes à sua palavra. Transformou-lhes as águas em sangue, e assim lhe fez morrer os peixes. Sua terra produziu rã em abundância, até nos aposentos reais. Oh, aleluia! Deus mostra pro rico, pro soberbo, que ele é Deus, que ninguém fica impune diante dele. Ele falou e vieram nuvem de moscas e piolhos em todo o seu país, em todo o Egito. Por chuva deu-lhes saraivas e fogo chamejante na sua terra. Devastou-lhes os vinhedos e os figueirais, e lhes quebrou as árvores dos seus limites. Ele falou e vieram gafanhotos e saltões sem conta, os quais devoraram toda a erva do país. Comeram o fruto dos seus campos, destruiu tudo, oh aleluia. Também feriu de morte a todos os primogênitos da terra, as primícias do seu vigor. Só não era atacado o seu povo. Somente Israel, que estava lá dentro do Egito escravo, não sentia. Eles viam o que acontecia. Deus permitiu que eles vissem para não esquecer-se quem é Deus. Mas com eles a praga não chegava na casa. A fome não chegou na casa. O piolho não entrou na casa. O gafanhoto não comeu o que eles tinham. Deus cuidou de Israel enquanto tratou de castigar, de punir o Egito, para que eles reconhecessem quem era Deus, quem é Deus. Também feriu de morte
todos os primogênitos da sua terra, as primícias do seu vigor. Então fez sair o seu povo com prata, ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Oh, glória a Deus! Deus cuida dos seus. Deus cuida dos seus como a menina dos seus olhos. Oh, aleluia! Alegrou-se o Egito quando eles saíram, porquanto lhe tinha infundido terror. Estendeu uma nuvem que lhe servisse de toldo, e um fogo para os alumiar de noite e para os aquecer do frio. Pediram, e ele fez vir cordonizes e saciou com pão do céu. Fendeu a rocha, e dela brotou águas que correram qual torrente pelo deserto, porque estava lembrado da sua santa palavra de Abraão, o seu servo. Deus não esquece as suas promessas, Deus cumpre, porque estava lembrando da sua santa palavra e da promessa que ele fez a Abraão, o seu servo, e conduziu com alegria o seu povo, e com jubiloso canto os seus escolhidos. Deu-lhes a terra das nações, e eles se apossaram no trabalho dos povos, para que lhe guardassem os preceitos e lhe observasse as leis. Aleluia! Deus é fiel para cumprir a sua promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel, sim, Deus é fiel para cumprir a sua palavra dita a mim. Deus é fiel e eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Aleluia! Viva em santidade, em adoração, porque Deus cumpre o que Ele promete. Quem sabe nesse momento você já até esteja dizendo: mas nós começamos essa semana a orar a palavra de Deus, mas falava sobre quebra de maldição, para Deus tirar as maldições da nossa vida, a maldição que nos lançaram, a hereditária pelo pai, pela mãe, pela avó, por esse, por aquele. Era quebra de maldições, agora está falando que Deus provê, sim. A palavra do Senhor se encaixa, tudo se encaixa. Preste atenção quando você está louvando, preste atenção quando está adorando, preste atenção quando você está orando a palavra de Deus. E eu te convido para nós terminarmos neste sábado, o último dia da semana. Vamos terminar orando a palavra de Deus com o Salmo 109, que vai completar todas as leituras que nós já fizemos. Vai se completar tudo este ciclo. Entenda, compreenda, é o Senhor agindo. Passe a mão na tua Bíblia, ou quem sabe até mesmo no teu celular, porque esta oração você não vai fazer dentro do quarto, nem na sala, nem na cozinha, não vai fazer dentro de casa. Você vai sair fora da tua casa, no pátio da tua casa, na varanda da tua casa, aonde você estiver fora da tua casa, você vai fazer esta oração do Salmo 103. Joga fora a vergonha, porque quem se envergonhar do Senhor, Ele também se envergonhará deste ou desta, e vá orar o Salmo 109 fora da tua casa. E aí, já saiu para fora da tua casa? Passou a mão na tua Bíblia? Então vamos orar a palavra do Senhor, Salmo 109, fora da tua casa. Vai lá. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio e a boca do enganador estão abertas contra mim.
Tem falado contra mim com uma língua mentirosa. Eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Em recompensa do meu amor são meus adversários, mas eu faço oração. E me deram mal pelo bem, ódio pelo amor. Põe sobre ele um ímpio e Satanás esteja à sua direita. Quando for julgado, saia condenado, e a sua oração lhe se torne em pecado. Sejam poucos seus dias e outro tome o seu ofício. Sejam órfãos os seus filhos e viúva seja a sua mulher. Sejam vagabundos, pedintes os seus filhos e busque pão fora dos seus lugares desolados. Lance o credor mão de tudo quanto tenha e despoje os estranhos do seu trabalho. Não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja quem favoreça os seus órfãos. Desapareça a sua posteridade, o seu nome seja apagado na seguinte geração. Esteja na memória do Senhor a iniquidade de seus pais e não se apegue ao pecado de sua mãe. Oh, aleluia! Antes estejam sempre perante o Senhor para que faça desaparecer a sua memória da terra. Porquanto não se lembrou de fazer misericórdia, antes perseguiu ao homem aflito, ao necessitado, para que pudesse até matar o quebrantado de coração. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. E assim como não desejou a bênção, ela se afaste dele. Assim como se vestiu de maldição com sua roupa, assim penetre ela nas suas entranhas como a água, e em seus ossos como azeite. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Está orando a palavra? Seja para ele como roupa que o cobre, como cinto que o cinge sempre. Seja este o galardão dos seus contrários, da parte do Senhor e dos que falam mal contra a minha alma. Mas tu, ó meu Deus, o Senhor trata comigo por amor do teu nome, porque tua misericórdia é boa. Livra-me, pois estou aflito e necessitado, e meu coração está ferido dentro de mim. Vou-me como a sombra que declina, sou sacudido como um gafanhoto. De jejuar, estão enfraquecidos meus joelhos e a minha carne emagrece. E ainda lhes sou como um opróbrio. Quando me contemplam, movem a cabeça. Ajuda-me, ó Senhor meu Deus, salva-me segundo a tua misericórdia. Oh, aleluia! Para que saibam que esta é a tua mão e que tu, Senhor, o fizeste. Amaldiçoem eles, mas abençoa tu. Quando se levantarem, fiquem confundidos e alegre-se o teu servo. Vista-se os meus adversários de vergonha e cubram-se com sua própria confusão como uma capa. Louvarei grandemente ao Senhor com a minha boca, louvá-lo-ei entre a multidão, pois se porá à direita do pobre para o livrar dos que condenam a sua alma. Louvado seja o Senhor, o Deus da minha vida, o Deus do meu louvor, o Deus da minha adoração, o Deus que desfaz toda praga, toda maldição, tudo aquilo que lançam contra mim está diante da presença de Deus, dos deuses, e no momento certo, Ele pode tanto abençoar, aleluia, como amaldiçoar. No tempo certo, Ele pode curar, como tirar a vida daqueles que me perseguem. Eu os entrego nas suas mãos, Senhor. Quer seja homem, mulher, velho, novo, fraco, forte, seja quem for. Tu, Senhor, tu pode todas as coisas. Se converterem diante de ti, tu pode abençoar, curar e desfazer o mal. Eu os entrego em tuas mãos. Aprenda a orar a palavra do Senhor. Aprenda a ouvir a voz do Senhor.
Aprenda a colocar a tua fé em ação, a render glórias ao Senhor, a louvar e adorar e bendizer o santo nome do Senhor, porque Deus é fiel. Oh, aleluia! Deus é fiel e por ser fiel Ele guarda os homens. E quando eu aprendo que Ele me guarda, eu aprendo a elevar os meus olhos para os céus, para os montes, porque eu sei que é de lá que vem o meu socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele há. Ele não vai deixar eu vacilar, porque Ele não dorme, nem cochila, nem dormita, nem cochila. Certo que não dorme, e Ele guarda Israel, Ele guarda o seu povo, Ele me guarda, Ele te guarda, e a sua palavra, a sua promessa, Ele cumpre de geração em geração para aqueles que nele confiam. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra, tua direita. De dia não molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, aleluia. Guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus, aleluia, que a paz do céu, a paz do príncipe da paz, que é Jesus Cristo, venha encher a tua vida, a tua mente, a tua alma, o teu coração, e que até o final deste dia, oh aleluia, possamos testificar e testemunhar as bênçãos de Deus, a cura, a bênção, o livramento, a vitória, a provisão, porque Deus, através da sua misericórdia, renovou novamente a aliança para comigo e para contigo nesta manhã, sua promessa, e Ele é fiel para cumprir. Louvado seja o seu santo nome. Amém e graças a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém. Então não existe sabedoria maior do que a sabedoria que está registrada nesse livro. Por isso que Deus fala comigo e contigo: busque conhecer a palavra de Deus. Busque guardar no teu coração a palavra de Deus. A palavra de Deus está registrada aqui no verso 8: exalta-a e ela te exaltará. Abraçando-a, ela te honrará. O que você quer dizer com isso, pregador? Que eu devo andar por aí abraçado com a Bíblia? É também um gesto, mas não é só disso que o Espírito Santo fala conosco. Nós precisamos andar com a Bíblia, mas não só com a Bíblia na mão. Nós precisamos andar com a Bíblia, mas não só com a Bíblia fechada. Nós precisamos andar com a Bíblia dentro do nosso coração. Porque o último verso que lemos diz: guarda, sobretudo guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Eu e você precisamos alimentar o nosso coração com algo. Esse algo é a palavra de Deus, porque está escrito que esta palavra verdadeiramente é pão, é comida. O salmista disse: escondi, ó Pai, a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti.